Bom dia, aqui é a professora Daniele, sou professora de literatura dos nonos anos do IP e esse livro foi gravado para os meus alunos. Antes de mais nada, pessoal, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Basicamente são todos os livros do Orwell que eu tenho, fora o Revolução dos Bichos, tá? Então, ele é um autor muito importante, um dos melhores do século XX, é do cânon literário, ou seja, ele é um clássico. E eu gosto bastante do Orwell, não só por causa da qualidade da crítica social que ele faz, independente da ideologia política que ele siga. Eu acho que as críticas sociais dele, a gente observando a realidade, fazem muito sentido. Mas principalmente, como professor de literatura, eu gosto do jeito que ele escreve, porque eu acho que ele articula muito bem a linguagem, ele consegue tratar de temas muito profundos com uma linguagem de fácil acesso e fácil compreensão. Nós estamos lendo esse mês O Revolução dos Bichos, que é um super livro. Eu acho que ele contribui para a nossa formação, inclusive enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pessoa. E esse livro ele faz uma alegoria a respeito do governo stalinista, que foi um governo que se instalou na Rússia, né, logo após a Revolução Russa, e a partir desse momento, então, se formou a União Soviética. Embora explicitamente e assumidamente ele esteja falando do regime totalitário stalinista, os princípios que ele aborda no livro, eles se aplicam a qualquer regime totalitário, né? Então a gente observa ali muitas mentiras, uma espécie de reinvenção da realidade, uma manipulação maciça da população mais simples, menos culta, e tudo isso redundando em profundo controle e extrema violência, né? A gente observa isso em todos os regimes totalitários da história. Então, na verdade, o Orwell ele criou uma história atemporal, que a gente acaba conseguindo aplicar em vários momentos, em vários países, em várias circunstâncias políticas, né? Por que é importante ler o Orwell? Porque a gente se torna um cidadão mais crítico e mais atento, né? A gente percebe que a política ela é um jogo muito complicado, muito difícil e que afeta as nossas vidas de uma forma direta. E a gente passa a ser mais responsável, inclusive com as escolhas políticas que a gente faz, né? Qual é a minha proposta inicial? Primeiro que vocês leiam, a gente já está quase no final do mês e a partir do próximo mês a gente vai para uma outra leitura que também vai ser muito interessante, mas vão ser outros temas, outros assuntos, outras formas de entender o mundo. Então, a gente está encerrando a leitura do Orwell e eu quero que vocês façam um fichamento. Eu já conversei com vocês em sala de aula, a maioria sabe o que é um fichamento. Se alguém não sabe fazer, por favor, entre em contato comigo no privado que eu vou explicar de uma forma mais pessoal, tá bom? Mas o fichamento, como eu estava explicando pro pessoal do 7º ano, ele na verdade é uma conversa com o livro, porque na medida em que você vai lendo, você vai observando as partes do texto que parecem mais importantes, que são mais intensas, que trazem ideias mais relevantes para a leitura. E aí você grifa, né? Você faz uma marcação e ao final, no seu trabalho, você vai transportar essas partes que você grifou de uma forma direta para o seu texto. Então, basicamente, é copiar as partes do texto que você grifou, entre aspas, tá? Por que isso é legal? Porque quando você está reescrevendo, você está memorizando, você está pensando sobre isso novamente, você está aproveitando melhor a sua leitura, além de ter o plus, de estar aprendendo gramática, de estar aprendendo jeitos melhores de se construir frases e parágrafos, etc. Né? Então, o grande trunfo da literatura é que a gente aprende a escrever melhor, aprende gramática, aprende a articular ideias, se divertindo e adquirindo conhecimento de uma forma mais lúdica, mais poética, e aí vai depender da proposta do livro, né? Além do Orwell, a gente está discutindo na sala de aula alguns conceitos de teoria literária que, inclusive, eu já estou aplicando para o pessoal do 7º ano, estou retomando com vocês, e para alguns é a primeira vez que estão tendo contato com isso, né? Então, a gente veio falando sobre tipologia de personagens, a gente discutiu várias histórias, vários personagens em sala de aula, eu falei de vários livros, vários filmes, e vocês também. E eu enviei para vocês um texto sobre a jornada mítica do herói, que é essa estrutura de enredo que acaba estando presente na maioria das narrativas, né? E eu propus que vocês assistissem ao Percy Jackson, tentando identificar na história essas etapas da jornada mítica do herói que vocês, alguns copiaram na sala de aula, outros leram aí no texto.
Por que isso é importante? Porque quando a gente vai mais preparado para uma leitura, sabendo o que pode esperar a gente, entendendo como a narrativa se organiza, o papel dos personagens, a relevância dos espaços, do tempo e todas as outras coisas que compõem uma narrativa, a gente faz uma leitura mais completa, uma leitura mais profunda, uma leitura de melhor aproveitamento. Então, agora aqui no nono, a gente já começa a se preparar para ler livros mais complexos, livros mesmo do cânone literário, clássicos e tal, que nem sempre vão ser uma leitura tão simples de se compreender. Então, se a gente já tem um preparo prévio sobre o que uma narrativa pode apresentar pra gente, a gente está mais preparado para compreender essas leituras para aproveitar melhor. E assim, embora no ensino médio a literatura acabe ganhando uma cara de preparação para o vestibular, ainda assim tem livros muito importantes e muito legais para sua formação enquanto ser humano que você vai poder ler, né? Então, o Revolução dos Bichos é um desses livros que ajuda a gente a crescer enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? Eu acho que além disso sim, tinha que falar do desafio literário, né? O desafio literário, ele vai dar 2 pontos na média para o aluno que escolher um outro livro do Orwell, além do Revolução dos Bichos, e também fizer um trabalho, tá? E aí eu vou deixar na escolha de vocês fazer o fichamento ou a resenha crítica. Para aquelas pessoas que gostam de humanas, que estão querendo melhorar na redação, que pretendem seguir uma carreira mais ligada mesmo às humanidades, façam, além do fichamento, uma resenha crítica, porque a resenha crítica ela é um resumo que expressa a sua opinião sobre a leitura feita. Isso ajuda você a aprender a articular o seu pensamento de uma forma expressiva, né? Então você começa a raciocinar com uma linha mais lógica e aprende a escrever sobre aquilo que você está pensando com mais qualidade, né? Então eu estou super disponível para corrigir as resenhas das pessoas que quiserem enviar, tá? Então, repito, o fichamento do Revolução dos Bichos é obrigatório. A resenha crítica do Revolução dos Bichos é opcional. O desafio literário é a respeito de um segundo livro do Orwell que você pode escolher. E eu enviei para vocês lá no WhatsApp alguns livros do Orwell que estão disponíveis em PDF na internet para você não precisar comprar, tá? Então, qualquer um daqueles livros ali é interessante para vocês lerem e fazerem o fichamento. Novamente, se você quiser ler o segundo livro, fazer o fichamento e a resenha, fica a seu cargo. A gente tá tendo mais tempo para as coisas agora. É uma oportunidade ímpar pra gente aprender a organizar o nosso tempo de estudo, pra gente aprender a controlar a nossa ansiedade, pra gente crescer enquanto ser humano, enquanto indivíduo, né? Eu vou encerrar por aqui esse vídeo de literatura, que ele já tá ficando um pouco grandinho. Eu quero dizer pra vocês que eu desejo tudo de melhor, que eu não vejo a hora de voltar pra sala de aula com todos vocês e a gente poder discutir ideias e todas as coisas que a gente gosta de conversar. Eu sei que é um período tenso, complicado, meio confuso, até por conta da inabilidade do governo de lidar com essa pandemia, etc. Mas eu quero que vocês saibam que nosso Deus, ele é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar juntos, vamos orar e em breve a gente vai estar de volta na sala de aula e eu espero que todo mundo esteja vendendo saúde e que a gente possa de fato continuar crescendo aí na literatura, que é o que eu mais gosto, né? E também na redação, que não deixa de ser um complemento e uma expressão daquilo que a gente lê. Um abraço enorme, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever no WhatsApp, a maioria já me adicionou e tem meu número. No Instagram, eu sigo colocando pílulas lá do Revolução dos Bichos, depois eu vou continuar com outros livros do Orwell para vocês conhecerem, né? O meu Instagram trata muito de literatura, então para quem gosta é sempre uma opção legal. Me inscrevam. A questão das provas e avaliações a gente ainda está organizando aqui no IP. A gente tem um canal de comunicação muito bom entre os professores, entre a equipe gestora. Então, se vocês precisarem falar comigo de alguma forma, eles também são um bom canal, tá bom? Um abraço enorme, fiquem com Deus e a gente está sempre de plantão à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Um abração.